Olá pessoal, boa noite. Olha, já são 23 horas e 20 minutos aqui no relógio do meu celular. Eu cheguei a Brasília para o início dos trabalhos amanhã. Há uma especulação no ar, né? Uma divulgação que procura, de certa forma, desqualificar o ministro Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que teriam trocado figurinhas durante a Operação Lava Jato, no transcorrer da Operação Lava Jato. Não conheço ainda detalhes disso tudo. Está circulando agora à noite nas redes sociais, em alguns veículos da mídia, e nós vamos analisar isso amanhã. Mas certamente há uma tentativa de desqualificar quem denuncia e quem julga. Isso é uma tática muito bem conhecida. É possível até que algum detalhe possa ter escapado dos dois, de ambos, em relação ao que há de legislação a respeito dessas operações, não é? Mas olha, para alguns, preciosidades jurídicas no ato de investigar e de julgar são mais importantes do que toda esta roubalheira que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu creio que alguns preferem buscar, investigar, procurar qualquer desvio de conduta durante as investigações, mas que na realidade não comprometem a investigação como um todo, mas apenas para colocar dúvida, para levantar suspeita. Enfim, eu prefiro condenar os corruptos, eu prefiro condenar a corrupção do que ficar buscando eventualmente algum deslize deste ou daquele investigador, procurador, promotor, policial federal ou juiz, que são agentes públicos prestando um grande serviço ao Brasil. Bom, como ainda não posso falar sobre isso, não tenho todos os detalhes, somente amanhã nós vamos procurar conhecer o que está acontecendo, mas na realidade é isso. Eu acho que há aqueles que procuram a desqualificação dos que investigam e julgam na tentativa de salvar corruptos e marginais do colarinho branco. Vamos ver aqui o que eu posso responder. Fizeram muitos questionamentos hoje, depois da live que eu fiz de manhã e dos posts que eu coloquei aqui principalmente sobre aquele projeto que está na Comissão de Orçamento, que diz respeito à suplementação de recursos para que o governo possa pagar aposentados, Bolsa Família, possa pagar também os créditos do Plano Safra, né? Ou seja, o financiamento da agricultura. Então é evidente que quando o governo joga como justificativo, olha, se não aprovarem, nós não vamos pagar os benefícios da prestação continuada, então provoca, obviamente, uma grande preocupação, porque são as pessoas mais necessitadas, são idosos, são pessoas necessitadas, que recebem, inclusive, muito pouco, né, desse benefício, e o governo alega, o próprio presidente afirmou que não teria condições de pagar esses benefícios previdenciários, também aposentadorias, não poderia financiar a agricultura com o Plano Safra e não poderia também atender as despesas do Bolsa Família. Então as indagações pipocam aqui, não é? E chegam a sugerir, eu vou repetir o que disse de manhã, sugerem corte os privilégios dos políticos, o salário dos políticos, é quase como se dissessem, fecha o Congresso que sobra dinheiro. Então, vamos usar o argumento correto. Eu estou defendendo a aprovação desse projeto, que é o projeto de lei do Congresso número 4, né, que está lá na Comissão de Orçamentos, que deve ser votado no dia 11, e é provável que apresente uma emenda para superar esse impasse. A emenda reduziria para 147 bilhões, porque o governo pediu muito mais do que precisa. A conta não está certa.
O governo superfaturou o pedido, né? Pede mais do que o dobro do necessário. Então é possível que os deputados e senadores dessa comissão apresentem uma emenda à sustentação técnica para isso, reduzindo e aprovando. Então nós superaremos este impasse. Mas em relação a essas ideias, olha, corte os privilégios, eu quero cortar os privilégios. E cortei os meus, né? Eu não tenho privilégio, eu tenho ônus. Privilégio não tenho. Eu vou repetir mais uma vez, porque alguns não acompanham e não sabem, né? Então fica no ar quando se fala, olha, eu cortei os privilégios, mas que privilégio você cortou? Então, eu abri mão da aposentadoria de ex-governador, já seriam hoje mais de 11 milhões de reais, são 28 anos. Abro mão do auxílio moradia todos os meses, 5.500, abro mão da verba indenizatória, 15 mil por mês, e também economizo um pouco das passagens, da cota da passagem. No ano passado deu 770 mil reais de economia, portanto eu sou favorável. Mas vamos lá, os números, né? O orçamento do Senado para este ano é de 4 bilhões. A solicitação do governo é de 248,9 bilhões de reais. Portanto, diante do que pede o governo, o orçamento é insignificante. Mas é muito esse orçamento do Senado? Ele precisa ser reduzido. Até pela metade é possível reduzir, desde que comecemos pela redução do número de senadores, porque aí teremos redução do número de gabinetes, teremos a redução de assessores, de salários, portanto, teremos redução de despesas de material, despesas de energia, de luz e água, de carro, de combustível, teremos a redução de despesa, principalmente, não é? Principalmente de outras verbas, verba indenizatória, auxílio moradia, apartamento para morar, teremos a redução das passagens, enfim, é uma grande economia sim, mas vamos usar para defender o projeto que o governo quer que o Congresso aprove outros argumentos, porque este é um argumento falho, já que o orçamento total do Senado é de 4 bilhões neste ano. O que o governo pede é mais de 248 bilhões. Então vamos tratar do assunto com mais consistência, com outros argumentos. E vamos discutir o fim dos privilégios, sim. Alguém diz, não, o presidente vai acabar com os privilégios dos senadores e dos deputados. Ocorre que o presidente tem esses privilégios. Ele foi deputado 28 anos e não abdicou da sua aposentadoria, tem 2 aposentadorias, a de militar, do Exército, capitão, e tem a de parlamentar, que ele requereu imediatamente após as eleições. Então não é por aí. Nós temos que tratar desse assunto com a verdade, né? Vamos falando a verdade, que é mais importante dizer a verdade. Deixa eu olhar aqui para ver quais são as colocações que estão fazendo os nossos amigos. O Augusto está aqui, deixa eu ver, correu demais. O Augusto, senador, o senhor apoia o presidente, mas nega o total que ele precisa. Mas quem diz que eu nego? Eu estou dizendo desde o início, olha, bem antes de você, viu, Augusto? Lá em abril eu indiquei a necessidade do governo tomar providências, já que no início de janeiro, quando assumiu o governo, não tomaram as providências, não instituíram aquilo que eu dizia que poderia ser instituído, que é um limitador emergencial de despesas, que deveria ser de 10% do total das despesas, isso já no primeiro dia de governo, porque aí nós eliminaríamos esse déficit de 139 bilhões de reais e o governo estaria vivendo esta aflição. Mas depois, em abril, mais uma vez, eu coloquei esse assunto na hora do dia, em entrevista à Folha de São Paulo, depois vários pronunciamentos na tribuna do Senado e aqui nas lives que faço todos os dias, eu apontei a necessidade do governo tomar providência emergencial e foi esse projeto para o Senado, para o Congresso. Imediatamente eu fui à tribuna,
pedir para aprovarem e dizendo, olha, o governo está pedindo mais do que o dobro do que necessita, mas nós temos que aprovar para não criar um colapso, para não levarmos o governo ao colapso, porque teria que fazer um enorme contingenciamento, um corte enorme de recursos em setores vitais para a população. Então, a população seria sacrificada, a vítima seria a população, aposentados, idosos, o pessoal do Bolsa Família, os agricultores, etc., seriam sim prejudicados, tremendamente prejudicados. Então, Augusto, olha, claro que eu estou defendendo sim, e desde o início, há bastante tempo. Muito obrigado a todos que estão participando aqui, o Antônio de Moraes também. Um congresso que só trabalha de terça e quinta. Bom, na verdade não é de terça e quinta não é? Eu estou aqui já no domingo à noite, aliás, todas as semanas eu faço isso. Essa semana que passou o Senado trabalhou todos os dias, menos sexta-feira, mas votou segunda, terça, quarta e quinta. Quando tem projeto de interesse do governo e que é urgente, o Congresso, o Senado dá resposta. Seja na segunda, seja na quinta. Quinta-feira, às 8h30 da manhã, o Senado estava aprovando esse regulamento do saneamento básico para chamar a iniciativa privada para investir em saneamento básico, porque nós temos aí 100 milhões de pessoas sem esgoto sanitário, mais de 100 milhões já. Temos 35 milhões de brasileiros que não possuem água tratada. Então, como a medida provisória do governo foi arquivada, o Senado, através do senador Tasso, restabeleceu na forma de projeto o mesmo texto da medida provisória do governo e nós aprovamos quinta-feira de manhã. Portanto, não é verdade isso. Na sexta-feira eu fui para o Paraná e de manhã já estava reunido, e juntamente com os senadores Oriovisto e Flávio Arnes, já pela manhã na sexta-feira, nós estávamos reunidos com a coalizão empresarial do litoral do Paraná. São representantes de todos os segmentos da economia, da área portuária, da área turística, da área do comércio, da área da agricultura, da área do transporte, de todas as áreas. Estivemos reunidos tratando de assuntos de interesse do Brasil, não apenas do Paraná. Então, não é por aí também que nós vamos resolver os problemas, não é? Vamos aqui para... Não é justo transferir ao Senado e à Câmara, né? Mas sobretudo ao Senado, não é justo transferir responsabilidade por eventuais fracassos do governo. O governo terá sempre o que precisa do Senado Federal e terá também da Câmara com certa habilidade, tem que agir com mais habilidade para obter da Câmara. Nós não vamos destruir o Legislativo porque ele é essencial à democracia. Esses ataques fortuitos, às vezes injustos ao Legislativo, tem que atacar quando deve atacar. Por exemplo, por que a Câmara não votou até hoje o fim do foro privilegiado? Aí é justo você cobrar, eu cobro todos os dias praticamente, tem que votar. Agora, em relação a esse projeto dos 248 bilhões, ainda não esgotou o prazo, No dia 11 nós devemos votar, pelo menos é o que está previsto. Portanto, não vamos atacar para justificar, não é? Agora, é preciso cobrar do Executivo os seus erros, as suas falhas, os seus atrasos, não é? A ausência de providências, essa lentidão de procedimentos, que o Brasil tem muita pressa, está atrasado, precisa adotar medidas com mais celeridade para resolver os problemas do Brasil. Senador, o presidente pediu baixa do Exército, portanto não tem direito ao soldo militar. Não, o presidente recebe a aposentadoria como militar. É preciso refundar a República, isso mesmo, o Vinícius Leite Silveira. Esta é uma tese que nós estamos defendendo há bom tempo
e vamos continuar defendendo. A refundação da República passa por todas essas mudanças. Mudança do sistema, a reforma política, a reforma do sistema federativo, a postura diferente na relação de interdependência entre os poderes, a reforma tributária, a reforma da Previdência que já está lá, a modernização da legislação criminal, são, sem dúvida nenhuma, momentos importantes da vida do país, que vai nos levar a uma nova justiça e certamente a refundar a República, porque com essa distância que há entre o poder público e a população, nós não podemos afirmar que estamos sob a égide de uma república. Para muita gente, inclusive eu mesmo penso desta forma, quando o agrupamento político chega ao poder, a elite política chega ao poder e preserva os seus privilégios, se distancia da população. Aí passa a existir um divórcio entre o governo e o povo. E quando há esse divórcio, não há república, fica a impressão de império. O Neto Teixeira, deixa eu ver aqui o que pede. Ninguém abdicou porque será, porque seria o principal a fazê-lo. O presidente foi eleito democraticamente. Olha, ninguém está discutindo se o presidente foi eleito democraticamente. É claro que foi eleito democraticamente. Quando se fala em abdicar de privilégios, é porque é preciso dar o exemplo de cima para baixo. E depois não se deve cobrar privilégios, o fim do privilégio dos outros, sem abrir mão dos próprios privilégios, né? Eu não teria coragem, eu me sentiria envergonhado se eu viesse aqui defender o fim do privilégio dos políticos, se eu estivesse me aproveitando deles, se eu estivesse me beneficiando desses privilégios. É por isso que já há tanto tempo, né, são 28 anos, seriam mais de 11 milhões, eu sou o único ex-governador do Paraná que abdiquei desta aposentadoria. Então, olha, vamos conversar de outra forma, né? Aqui está o Borges, senador. Como o Brasil seria muito bom se tivesse mais senadores. O Borges, muito obrigado. Sesquim, muito obrigado. Vivian, muito obrigado. Luciane Lopes, se pensam nas próximas eleições, vocês políticos só pensam nas próximas. Como é injusto isso, essa generosidade. Vocês políticos, seria o menos que eu dissesse, olha, vocês isso e aquilo, não vou dizer. Isso é injusto, a generalização é injusta, é burra, a generalização é burra, porque ela desestimula os que são bons, os que são corretos, não é? E essa mistura, querer misturar, jogar no mesmo balaio, no mesmo embornal, né? Misturar joio com trigo, tem que separar. Tem que ter inteligência para separar, né? Vocês, políticos, só pensam na próxima eleição. Olha, eu garanto para você que eu não penso, porque eu nem sei se serei candidato. Não sei se serei candidato. Então, eu não penso na próxima eleição, eu só penso em cumprir o meu dever. É isso que eu penso. Eu acho que as pessoas, eu não sei o que está acontecendo no Brasil, né? Parece que tem uma bactéria no ar e que vai infiltrando-se no cérebro das pessoas, de algumas pessoas ou de muitas pessoas, eu não sei quantificar isso, né? E vai deteriorando o pensamento, a opinião, e aí as injustiças são assacadas a toda hora, agridem, porque é político, não presta. Não é bem assim, não é bem assim. Vamos lá, tem muita gente aqui, mas eu acho que eu vou deixar de responder aqui, agradecendo só a participação de todos. Eu quis apenas dar uma boa noite, né? Cheguei do Paraná, cheguei a Brasília, estou sozinho, olha aí, coloquei ali num pedestalzinho o celular e estou conversando com vocês. Muito obrigado pela participação de todos que aqui estiveram conosco nesses minutos
comunicação rápida, né? E quero agradecer. Hoje me perguntaram o que deveria ter sido feito, olha, para evitar esse drama que está ocorrendo agora. Eu tenho dito sempre que a primeira providência seria instituir um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% linear. Isso cortaria 10% das despesas. Com isso, nós eliminaríamos, a conta é essa, 139 bilhões de déficit. Então, estaríamos zerando o déficit já no primeiro ano. E no segundo ano, nós partiríamos do orçamento base zero, faríamos uma avaliação das despesas e do desperdício em cada área do governo. E sempre há desperdício, não tem a menor dúvida que há desperdício. Então seria possível eliminar mais de 10% do desperdício, já no segundo ano. Na soma, nós estaríamos alcançando 20%. Então daríamos a virada do déficit para o superávit. Isso exigiria, claro, uma grande reforma administrativa, bem mais ampla do que essa que se fez, né? Eu sempre imaginei que com 14, 15 ministérios nós poderíamos tocar o governo, né? E não basta também extinguir os ministros e manter as estruturas, é preciso extinguir para valer as estruturas que são ociosas, que são paralelas, que são superpostas, né? Inclusive há uma experiência internacional que diz que os países com mais de 20 ministérios, eles são ingovernáveis. Eles não possuem um governo eficiente, não possuem um governo competente. Então nós temos que aprender também com outras experiências, né? E depois desse corte, nós teríamos a oportunidade de fazer já no início as grandes reformas, né? Obviamente eu começaria pela eliminação dos privilégios das autoridades, caminharia ao Congresso projetos que acabam com auxílio moradia, com verbas indenizatórias, projetos que reduziria também, aí já ingressando na reforma política, o número de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores. Estou repetindo isso porque me pediram hoje para dizer o que deveria ser feito para recolocar o país nos trilhos, para arrumar as contas públicas. Então, com esta redução e também na reforma política viria a limitação dos partidos representados no Congresso. Não seria extinguir partidos ou impedir partidos de se organizarem, mas seria estabelecer uma norma rigorosa para impor que os partidos só se fariam representar nas casas legislativas se obtivessem um percentual de votos, um percentual significativo de votos. Eu avalio como ideal o que há na Alemanha, 5%. O partido que obtiver 5% dos votos, aí sim vai para as casas legislativas com seus representantes, tem direito a fundo partidário, a fundo eleitoral e ao acesso à rádio e televisão. Então nós teríamos uma enorme economia e tornaríamos o parlamento mais eficiente. Teríamos então um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais qualificado, mais competente, mais respeitado pela população. As outras reformas vocês conhecem, a reforma tributária é fundamental para aumentar a renda, a receita pública e emprego, uma reforma inteligente que vai tributar menos no consumo e mais na renda, que vai enxugar o número de tributos, né? Vai reduzir. Nós temos aí mais de 70 entre impostos, tarifas, taxas, emolumentos, temos mais de 70. E nós somos muito distantes do modelo europeu, do modelo norte-americano, do modelo asiático, das grandes nações, e isso nos desfavorece nessa competição internacional, né? Quando nós temos que exportar. Então, nós começamos perdendo já em razão do nosso modelo tributário, que retira a possibilidade de lucro maior de quem produz, de quem gera emprego, de quem trabalha, né? Então todas essas reformas, a reforma da Previdência que está aí sendo discutida, ela é necessária para aprimorar. Eu só entendo o seguinte, que a reforma da Previdência não deveria ser vista como
a forma de colocar mais dinheiro no caixa do governo, ou seja, de economizar para o governo, porque o que se fala é só isso, né? Vamos economizar mais de R$ 1 trilhão em 10 anos para o governo. Aí você pode perguntar, mas e eu, como é que eu fico? Eu vou pagar mais e vou receber menos, eu vou me aposentar mais tarde? Então essa é a questão. Nós temos que convencer as pessoas de que a reforma é necessária para garantir uma aposentadoria digna, mas garantir mesmo, não colocar em risco a hipótese, nem se discutir a hipótese de não se receber uma aposentadoria boa lá na frente. Então é isso que tem que ser conversado com a população, né? Qual é o modelo, portanto, de previdência que nós queremos para o Brasil. E hoje aqui eu não tenho tempo para dizer isso, porque já disse bastante na campanha qual seria a nossa proposta de previdência, né? Mas sem dúvida há necessidade também, antes de bater o martelo do projeto de reforma, né? O governo dizia, nós estamos cobrando os grandes devedores, já fizemos isso e aquilo para receber dos grandes devedores, fizemos um cronograma já para esse recebimento, parcelamos a dívida, enfim, esclarecer para a população, dizer para a população, olha, eles não estão impunes não, nós estamos correndo atrás deles, nós vamos receber, mais cedo, mais tarde, isso estará liquidado. Mas o próprio governo deve, né? Petrobras deve, Banco do Brasil deve, Correios. Então é preciso que o governo primeiro pague a Previdência, coloque o dinheiro lá, né? E os bancos tiveram lucro de, 5 bancos tiveram lucro de mais de 20 bilhões nos últimos 3 meses, por que eles não pagam a Previdência? E os grandes empresários que faturam horrores, a JBS, apesar da Operação Lava Jato, continua prosperando, continua elevando seu patrimônio aos píncaros, né? E está devendo, parece que parcelou, parece que a JBS parcelou, mas é preciso dizer para a população o que está acontecendo, né? Enfim, essa é uma questão. E tem uma outra questão que poucos falam, que é a dívida pública, né? O que fazer com a dívida pública? Eu faria uma auditoria, me desculpem os integrantes do sistema financeiro do Brasil, eu faria uma auditoria para mostrar para a população, fazer um raio-x do que ocorreu com a dívida, por que a dívida cresceu tanto. Em 10 anos cresceu assim horrores, né? De 2007 a 2015, a dívida cresceu assim de forma assustadora, e hoje já passa de 6 trilhões, a dívida passa de 6 trilhões, né? 85% do produto interno bruto. E os banqueiros fazem a festa, porque o governo é obrigado a lançar títulos públicos e não faz com transparência, não tem uma plataforma aí na internet para leiloar os títulos públicos que o governo lança, e por isso pratica juros elevados. Aí os bancos não precisam ir para o mercado competir, né? Correr atrás de cliente. Ele tem um cliente formidável, fantástico, que é o governo. O governo coloca o dinheiro lá. Aí tem aquelas operações compromissadas também, é o termo técnico, né, que o governo vai e enxuga o saldo dos bancos, emite títulos e paga taxas de juros elevadas, né? Isto impulsiona a taxa de juros para o setor privado, para as pessoas que necessitam. E por isso somos hoje 62 milhões de brasileiros endividados. 62 milhões de brasileiros endividados. E não há uma reforma do sistema financeiro, do sistema bancário no Brasil. Veja quanto nós pagamos de taxa de juros do cartão de crédito rotativo, né? Hoje eu coloquei aqui na minha página uma notícia de que lá na Espanha, como a taxa de juros estava definida em 5,5%, e o Banco Santander praticou uma taxa de 24%, houve uma penalidade. Simplesmente se arquivou o contrato, se encerrou o contrato, houve uma punição, o Santander foi condenado por praticar taxa de juros de 24%. E aquele pratica taxa de juros de 240%.
Em alguns casos do cartão de crédito nós chegamos a 700% de taxa de juros. Lá em Portugal o Banco Central define nesse trimestre, ele define a taxa de juros do próximo trimestre. E lá a taxa de juros chega a 16% ao ano, dos cartões de crédito rotativos, né? Veja a diferença. Então, essa é uma questão fundamental. A outra questão são as desonerações. Bom, com essa política financeira, o governo fica com ele 75% do crédito nacional, restando para o setor privado 25%. E aí a taxa de juros assustadoras. Taxas de juros baratas, o nosso governo só praticou nos últimos anos com os campeões nacionais, né, aqueles empresários privilegiados, grandes empresários, alguns estão envolvidos na Lava Jato, e as nações amigas dos governantes, aquelas nações ideologicamente próximas dos nossos governantes de então, né, de até bem pouco tempo. Foram anos de empréstimos favorecidos, taxas de juros de 3% a 6%. Né? Seria o sonho de qualquer brasileiro empreendedor ter taxa de juros de 3% a 6%. E nós pagamos a diferença, porque esse dinheiro não existe no caixa do governo, ele vai buscar no mercado. Paga taxa de juros de 14% a 15%. Então é negócio da China para esses que são favorecidos com esses empréstimos. Mas é para o Brasil um presente grego, né? Porque, na verdade, o povo brasileiro é que paga a equalização das taxas de juros. E eu disse que dos 716 bilhões de reais que o governo transferiu ao BNDES de 2008 a 2014, em 6 anos, portanto, o povo brasileiro vai pagar a diferença de 324 bilhões de reais até 2060. Já pagamos 115 bilhões e devemos o restante, quer dizer, nós, os brasileiros, que pagamos impostos, né? Então essa é outra questão. E aí tem também a questão das desonerações, que são incentivos tributários oferecidos. O governo, inclusive, faz cortesia com o chapéu alheio, porque essas desonerações afetam a receita dos estados e dos municípios. E o governo da União adota esta providência, essa iniciativa, sem consultar ninguém. Foi assim quando concedeu essas desonerações a alguns setores da nossa economia, a pretexto de gerar empregos. Mas se nós formos verificar, não há benefício na ponta, o benefício ficou no caminho. Ficou estancado com esses segmentos do empresariado nacional, poucos segmentos, né? Mas esses recursos não chegaram lá para o consumidor, né? Eu pergunto, você foi comprar um carro, o carro não teve preço reduzido. E aí, mas e os empregos gerados? Como? Se nós tivermos um aumento do desemprego, o desemprego cresceu assustadoramente, né? Estamos batendo recordes de desemprego no país. Mas estas desonerações afetam o sistema previdenciário. Eu já apresentei essa conta também. Em 2018 nós tivemos, né, um déficit de 2016, né? Tivemos um déficit de 280 bilhões, déficit da Previdência, mas tivemos 144 bilhões decorrentes das desonerações e 92 bilhões da DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, ou seja, o governo retira lá da Previdência e joga para outros setores. Então, o dinheiro que vem carimbado para a Previdência, esse carimbo é ignorado e o dinheiro vai para outra área. Pagar despesas correntes, por exemplo, atender ao superávit primário, algum tempo em que o governo fazia a contabilidade criativa também para chegar ao superávit primário. Então, a Previdência, o sistema previdenciário também, isso tem que dizer para a população, não é? Nós vamos rever essas desonerações, vamos limitar a um percentual. Neste ano são 310 bilhões.
O que significa para a Previdência eu não tenho ainda o cálculo, mas eu sei o que significa para os estados e municípios. É uma redução de receita de 65 bilhões de reais. Estados e municípios terão uma receita menor em 65 bilhões. Faz muita falta, né? Faz muita falta. As dificuldades são grandes, a crise é enorme, então faz muita falta. Mas isso é decorrente desta política egoísta do governo da União, que concentra os recursos aqui e que toma decisões equivocadas desta natureza em prejuízo dos entes federados, município e estado. Portanto, são tantas as coisas, respondendo à indagação de hoje, né? Foi feito pela manhã essa indagação, estou respondendo agora. São tantas as providências necessárias, né? Que é impossível fazer uma narrativa assim tão rapidamente, mas eu procurei aí elencar algumas providências que seriam adotadas, né? Que deveriam ser adotadas. Bem, amigos, então vamos descansar para amanhã começar uma segunda-feira com muita energia e muita disposição para o trabalho. Nesta semana, já que o assunto foi também essa proposta de suplementação de recursos do governo federal, da ordem de 248 bilhões, eu imagino que já na terça-feira, né, depois de amanhã, dia 11, nós estaremos deliberando sobre essa matéria. Bom, uma grande noite para todos, né? Um grande abraço e uma ótima semana. Que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado a você mais uma vez.